Bom, qualificação no RTD. Conceito e função. Gente, a qualificação registrada no RTD consiste em uma análise formal e legal do título apresentado, realizada pelo oficial antes da prática do ato. Essa etapa tem como finalidade: primeiro, verificar a legalidade, validade, forma, regularidade externa do documento, externa, tá? Identificar eventual inadequação quanto à competência, conteúdo ou forma de apresentação. Preservar a segurança jurídica e a fé pública. Gente, aqui, o ideal é a gente levar para a prova que a qualificação do RTD, ela é similar à qualificação do tabelião de protesto. Já bota as duas. Similar à qualificação do tabelião de protesto. É uma qualificação formal. Forma, o que é isso, professor? Ele não entra no mérito do documento em si. Não vai entrar no mérito do documento. Ah, como foi feito, como deixou de fazer, quem é que... É diferente do RCPJ. Veja que o registrador, o RTDPJ, em um momento ele faz qualificação formal, no outro momento ele faz qualificação material e formal. O mesmo registrador. Quando é RTD, ele age de um jeito. Quando é RCPJ, ele age de outro. Tá? Porque o RCPJ, o RCPN e o RI fazem qualificação formal e material do título. Enquanto o RTD e o protesto fazem qualificação formal. Guarda isso, leva isso para a tua prova, tá? Ah, professor, por que isso é importante? Porque quando eu faço qualificação formal, a matéria, vício na matéria não me compromete. Vício na matéria não vai me trazer responsabilidade civil, tá? Vício na matéria não leva a responsabilidade civil para o Estado, porque o Estado é que responde objetivamente pela prática dos nossos atos, certo? Qualquer vício que tenha, na prestação do nosso serviço, quem responde objetivamente? O Estado. Nós respondemos subjetivamente. E aí, por dolo e culpa, numa ação de regresso do Estado contra nós. Agora, perceba, aqui o que você tem que avaliar? Você tem que fazer a avaliação, a qualificação formal. E a qualificação formal, você vai analisar as características, os caracteres extrínsecos do ato. Tá? A formalidade foi cumprida, está assinada, o título é certo líquido exigível, se tiver exigibilidade ou não. Tá? Tem cláusula de exigibilidade, tem cláusula de... Por mais que não esteja exigível ainda, mas ele tem cláusula de exigibilidade, ele tem a liquidez ou não, também depende do caso. Ele é certo, está assinado, tá tudo, a formalidade dele está ok? Está ok. Porque você vai olhar a formalidade. Isso tudo eu estou falando ainda nos títulos que são obrigatórios, tá? Obrigatórios. Imagina o de conservação. Aí que não, nem isso você vai avaliar, tá? Então é o quê? Você faz a avaliação, faz a qualificação formal, guarda isso, formal, igual o protesto, formal. Todos os requisitos foram preenchidos para a existência do documento? Ah, mas qual é o negócio que foi entabulado? Não importa. Ah, mas e os juros? Mas não, não, você não vai entrar no negócio. Você vai entrar na matéria. No mérito, não entra. Você entra na formalidade, ok? Então guarda isso, tá bom? Ok? É... E aí, você vê que há essa questão do padrão, né? A gente vai buscando padrão. Tabelionato de protesto e RTD, qualificação formal. Demais registros e notas, qualificação tanto material quanto formal. Tá? Beleza? Bom, base legal. O oficial deve recusar registro de documento que não se revistam das formalidades legais. Ali. 156. Não revista das formalidades. O oficial responde pelos erros no processo de registro. Tá? No processo de registro. Mas não pelos vícios intrínsecos do título, salvo má-fé comprovada. Digamos que o registrador está envolvido em alguma sacanagem. Tem jeito. Tá? Má-fé comprovada do registrador. Tá? Beleza? Mas ele não responde por erros, tá? Por vícios
intrínsecos, só os extrínsecos do título, ok? Beleza? É afirmar o dever de controle e legalidade. Beleza, forma então documental, está assinado, é isso que ele vai olhar, está assinado, tem os dados obrigatórios, está completo, tá? Está dentro do critério lá do 130, há indício de ilicitude, objeto possível, falsificação, há ausência, está ausente requisito que comprometa o ato jurídico, né? Tem ali vício formal, essencial. Então ele vai olhar sempre da características extrínsecas. Conflito com o registro anterior, sobreposição. Ele vai olhar o que, gente? Coerência com outros registros. Ele vai olhar se tem vício formal ou essencial. Ele vai olhar a legalidade do conteúdo. Essa é legal. É objeto. Os planos do negócio jurídico, tá? Os planos do negócio jurídico. Preenche ali todos os requisitos: pessoa capaz, agente capaz, objeto lícito, possível, não defesa em lei, o objeto é possível, é determinado, determinável, ele vai olhar isso, tá? Legalidade do conteúdo, competência do cartório, tá? Forma documental, é isso que ele vai olhar na qualificação, ok? Procedimentos específicos, havendo suspeita de falsificação, aí você vai guardar. Por quê? Porque quando ele olha aqui, o que ele está olhando? Ele está olhando as características extrínsecas. E nas características extrínsecas, você pode ter uma falsificação de documento. Ele pode ter ali uma suspeita de que houve uma falsificação daquele documento. Se houver falsificação, suspeita de falsificação, o que o oficial tem que fazer? Sobrestar, levantar, sobrestar o registro. O que é sobrestar? Sobrestar o registro. Suspender o registro, não fazer o registro, segurar, levantar e fazer o quê? Notificar o apresentante. Apresentante, vem cá. Isso aqui e tal, o que é isso? Fazer uma apuração, não do mérito do negócio, mas da veracidade do negócio, tá? Da veracidade, se aquilo ali é um documento verdadeiro, falso ou não, tentar ver ali com o apresentante. Quer manter? Tem certeza disso aqui? Isso aqui pode dar as consequências tais. Ah, sim, quero. Mencionar a ressalva no termo de registro. Mesmo ele querendo, insistindo, vai registrar, vai. Aí ainda tem suposições, né? O registrador analisa se vale a pena registrar ou não. Mas mencionar, fazer as ressalvas necessárias ali naquele registro. Ou então, submeter o caso ao juiz, o juiz competente. Né? Então, suscitar dúvida. Ele pode suscitar dúvida? Se ele achar que há uma fundada suspeita de falsificação, ele não pode. Por que ele não pode negar? Vamos lá. É porque muitas vezes a pessoa fica assim, professor, mas ele poderia negar o registro. Tá. Negar o registro por suspeita de falsificação? Sacou, não? Perceba, a norma deixa claro isso. Ele não pode negar por suspeita. Ele tem certeza. Né? Então, assim, se há suspeita, chama lá a pessoa. Isso aqui, ele vai tentando entender o que está acontecendo. Não, pode registrar, é isso mesmo, traz mais algum documento. Se você concluiu, convenceu, ok. Não convenceu, mas eu quero que registre assim mesmo. Mas tem os riscos, tá? Não, mas eu quero que registre. Você vai botar essa ressalva. Se esse ato for contra alguém, você vai notificar essa pessoa para que ela também compareça e acompanhe esse registro. Tá? Então, esse ato envolve terceiros, envolve outra pessoa. Essa pessoa também vai ser o quê? Vai participar. Você vai não só notificar sobre aquilo tudo mais, como é feito, se for necessário, mas ela vai participar do registro. Né? Vai tomar conhecimento de como está sendo registrado. E você ainda tem essa hipótese de suscitar dúvida ao juiz. Então, são várias hipóteses. Perceba. Por que eu não posso negar, professor? Eu vou negar o registro. Porque você está fazendo isso baseado em quê? Não há dúvida aqui, numa suspeita de falsificação, não estou convencido que esse documento ele é verdadeiro, ele traz assim, informações, ele fosse falsificado, acho que ele foi falsificado, acho. Então, ou você tem a certeza, ou uma parte ou a outra te traz essa certeza, e aí o próprio apresentante vai desistir,
ou você suscita a dúvida ao juiz e é o juiz que vai chegar a essa conclusão. Aí sim, o juiz tem o quê? Mecanismos, porque, gente, o RTD, o registro, ele é imediato. Ele é imediato, ele tem que ser feito logo. Apresentou, tem que fazer. O juiz vai ter o quê? Tempo e vai ter condições, mecanismos para poder o quê? Fazer uma investigação e verificar se é falsificado ou não, tá? Você leva essa dúvida ao juiz. Então, aplica-se aí a dúvida conforme a analogia do 198, o oficial não pode decidir pela nulidade do título, mas sim provocar o Poder Judiciário, tá? Então, tá aqui, ó, quem qualifica? Oficial do RTD, seu preposto. O que se analisa na qualificação? Forma, legalidade, competência, completude. Pode recusar título? Sim, se não atender formalidades legais, não por suspeita de falsificação. Não atendeu, formalidade, é igual o protesto. Protesto também vai devolver se não preencher os requisitos legais para apontar aquele título ao protesto. Responsabilidade pelos vícios do registro. Então você igual o cartório de protesto. Cartório de protesto, já tive aqui várias ações de prescrição. Ele entra com ação contra o cartório não podia ter protestado, porque o título está prescrito. Não sou eu que avalio prescrição. Tá? Claro que aí na doutrina a gente pode. Mas o que eu faço aqui? Eu, quando vejo que um título está ingressando e esse título, ele está, na minha cabeça, tá? Porque eu não posso avaliar, ele é claramente prescrito, né? Por exemplo, uma nota promissória de 8 anos. Eu chamo aqui, eu faço igual aqui no RTD. Eu chamo aqui, você tem certeza que você quer protestar essa nota promissória? Porque essa nota promissória aqui já tem 8 anos. Então, a nota promissória é prescrição com 3. Você poderia ainda cobrar essa dívida ou levar essa dívida ao judiciário em até 5 anos. Então, se você não fez isso, em tese, esse título está prescrito, se não houve nenhuma interrupção, nenhuma suspensão, em tese está prescrito, em tese, né? Mas e já se passaram 8 anos. Você entende que você pode sofrer uma ação aqui de indenização por estar cobrando algo que você deixou passar muito tempo, né? E aí houve essa prescrição. Há um dever moral aqui. O que você pode fazer? Marca uma audiência de conciliação, de mediação e conciliação com essa pessoa aqui. Se ela se comprometer, que se tiver interesse de te pagar, por questões morais já, né? Porque você não pode mais forçar, obrigar esse pagamento. E ela exteriorizar isso aqui numa audiência de conciliação, vocês fizeram uma conciliação e parcelar e tudo mais, a ata de conciliação ela vai ser um título executivo extrajudicial e aí sim você pode no futuro executar, mas essa nota promissória eu acho que é arriscado. Claro que se você disser que quer que faça, eu vou tomar um termo teu aqui dizendo que você foi alertado sobre isso, tá? Para em tese, afastar, não é nem afastar a responsabilidade do cartório, mas demonstrar que o tabelião agiu com diligência e com assessoramento à parte, porque é isso o nosso dever, né? De cautelaridade, evitar conflito. Então, ele está trazendo algo que vai aumentar o conflito, vai levar uma ação judicial para o judiciário, e eu posso evitar isso conversando. Gente, não teve uma que a pessoa permaneceu, falou, não, ou ela tentou trazer para uma negociação, já aconteceu casos aqui, a pessoa vinha, não, eu quero pagar mesmo, fiquei enrolado e tal, fazer aqui uma ata, e a partir dali ele tem um documento agora, e a pessoa se comprometer a uma dívida de 30 mil reais, a pessoa pagar 500 reais por mês, né, de R$ 1.000 por mês, já aconteceu, e a maioria dos casos o cara desistiu, né, falou, isso aqui não tem jeito, ele vai, então, se não tem jeito, eu perdi. É mais ou menos nesse sentido. Então, assim, é uma forma de a gente esclarecer e ajudar. Por quê? Responsabilidade para o tabelião de protesto não tem. Por quê? Porque eu não avalio prescrição, tá? Mas, assim, é bem complicado, tá? Então, havendo suspeita de fraude, permitiu o sobrestamento e registro com ressalva, tá? Aqui a escrituração, como é feita, os livros. Já até falei para vocês quais são os livros, gente. A, B, C, D, E, F, G, H. Pode o H? Pergunta interessante, gente. Pode o H? Pode. Pode o H. Tá? No RTD você pode o H. Por que você pode o H? Porque tem uma autorização. Tá aqui, ó, eu acho que eu coloquei aqui embaixo, né? Permite a escrituração por repositórios registrados eletrônicos. Não coloquei aqui.
Mas guarde isso. Pode o H? Pode. Por quê? Porque é facultado aos RTDs criar o quê? Organizar os registros facultativos. Né? Os registros facultativos. Então, você poderia criar o H para um determinado tipo de registro que você tenha muito no teu cartório. Digamos que lá no teu cartório é uma região de universidades, o pessoal faz muito registro de diplomas. E você pode ter um livro específico para é, fazer o registro facultativo dos diplomas. Poderia, tá? Não poderia ali você colocar essa possibilidade no RTD. Eu não estou lembrando aqui o artigo, mas de você acrescentar aí livros que não estão aqui, que não são livros obrigatórios, tá bom? Mas guarda isso, o A, protocolo, tá? O B e o C, lembra? São os atos integral e por extrato e resumo. O D é o classificador pessoal. Se fosse no RI, o quarto seria real, porque lá o imóvel importa mais do que a pessoa, aqui a pessoa importa mais do que o imóvel. Depois sim, vem o indicador real aqui. Aí vem o F, que é o facultativo, e o G é o pessoal logo depois, que é o indicador do F, tá? Então ele é um indicador pessoal do F, tá? Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, ok? Protocolo e prioridade, né? O protocolo é ponto de partida, então aqui também tem, gente, o princípio da prioridade está no RTD, tá? Deve conter número de ordem, data, natureza do título, nome do apresentante. A prioridade é garantida pela ordem cronológica do protocolo. Se houver dúvida ou impedimento, os atos seguintes devem ser registrados sem prejuízo à prioridade dos anteriores, tá? Registro integral no livro B, registro em resumo ou por extrato no C, tá? A diferença de um para outro está aqui, né? O integral, transcrição completa, literal, mais seguro, mais custoso, né? Na tabela com certeza é diferenciada, obrigatório para certos atos e número, data, texto integral e anotações. Quando vai para o extrato, são resumos de cláusulas importantes ou principais, mais rápido, mais econômico, isso lá no passado, né? Admissível quando autorizado ou comum e número, data, espécie, resumo, anotações. É igual ao outro, tá? Tem as colunas e é feito da mesma forma, tá bom? Beleza? Critério, ó, conteúdo, forma, indicação, beleza. Aqui, gente, ficou faltando aqui o F, né? Peraí, deixa eu colocar aqui. Botar aqui, Ctrl C. O F, que é o facultativo. Facultativo. Tá? Facultativo. Tá bom? Acabou pulando aqui, ó. Indicadores de rastreabilidade. Ah, tá. Não, é porque aqui tá só indicadores, né, gente? Oh, meu Deus. Tá certo. Aqui são livros só de indicadores, tá? Desculpa aqui. São os indicadores. Aí você tem o indicador pessoal. Esse aqui é o indicador pessoal, né? Indicador pessoal. Você tem o indicador real que vem depois, que é o E, tá? Vem depois. E você tem o indicador, esse aqui é o indicador do livro F, tá? Então, na verdade, eu chamo até ele de indicador pessoal também. Indicador pessoal do livro F. Porque ele vai trazer o quê? Pessoas jurídicas, quem registrou aqui, ó, quem registrou pessoas jurídicas e físicas, né? Pessoas jurídicas e físicas, opa, aqui não ficou legal não, deixar o preto mesmo. De quem registrou para conservação, tá? Beleza? A estrutura do RTD permite a rastreabilidade total dos atos praticados. Se você tem todos os indicadores aqui, tá? Você tem a rastreabilidade, beleza? Então, o protocolo é a entrada, o integral é o B, o extrato é o C, tá? Aí você tem aqui, C, tem o D, o E e o G, que são os indicadores, e você tem um F. Você tem um F, que é o registro facultativo. Né? Tinha que botar mais um aqui. Deixa eu botar mais um aqui. Ou aqui, ó. Registro facultativo. Que é o livro F. Livro F, tá? Livro F, facultativo, tá? É aqui,
tá? É para conservação. Tá aqui, ó, Ctrl C aqui, registro para conservação. Opa. Registro para conservação, tá bom? Ó, para conservação, livro F. Indicadores, o D, o E e o G, tá bom? O nomes, né? Nome, né? E apresentante. Apresentante aqui é o nome também, tá? Gestão eletrônica, permitida via repositório digital. E tem a fiscalização nas corregedorias. Tem, né? Guarda aí, ok? Transcrição e da verbação no RTD. Gente, a transcrição é ato principal do RTD. Transcreve. Hoje é tudo digitalizado. Pelo qual se formaliza o registro de um documento, podendo ocorrer de duas formas. O registro integral, a gente já viu, tá? Integral. Consiste na cópia fiel, completa, literal do documento apresentado. Deve conter ortografia original, pontuação, entrelinhas, defeitos, vícios, características. Gente, tudo isso era feito transcrito manualmente. Quem assina? Oficial, substituto, subscrevente. Casos especiais para documentos impressos iguais a outros já registrados, permite-se a transcrição por referência. Você faz transcrição e faz a referência ao documento que já foi registrado anteriormente. Há possibilidade, perceba, o RTD ele permite isso, você registrar um documento mais de uma vez, inclusive. Tá bom? Beleza? E registro por extrato, transcrição resumida, consiste na indicação sintética dos elementos principais do título. Hoje, na prática, não se faz mais. Porque se você digitaliza, você pega o documento inteiro, mais segurança, para que você vai fazer resumo, e resumo hoje dá mais trabalho, né? Mas para prova é importante. Deve conter, serve só para cair em prova, né? Deve conter natureza do título, valor, prazo, lugar, partes, testemunhas, qualificação, gente, tudo. Tá bom? Beleza. Averbações no RTD e a verbação. Eu faço a verbação no RTD, professor? Faz. A verbação é ato que altera ou complementa um registro anterior, sempre. Isso é, gente, comum a todos. Toda atividade é comum, tá? A verbação, ela vai alterar uma informação que está no registro, tá? Lá na transcrição, tá? Exemplo, mudança de partes. É um contrato, mas agora mudou as partes. Você vai fazer o quê? Vai registrar tudo de novo? Não. Você faz só a averbação da alteração das partes, prorrogação do prazo. Ah, o contrato era de 1 ano, de 24 meses. Agora passou para 48. Prorrogação de prazo. Você vai fazer o quê? Averbar só a alteração de prazo. Percebeu? Então você vai averba isso na transcrição do documento, né? no registro. Né? Distrato. Também a verba. Cancelamento parcial, cláusulas, a verba, tá? A verbação é feita onde? Regra, gente, padrão. Lembra do padrão? Sempre à margem. A verbação sempre é feita à margem. E lá no RI, por exemplo, a verbação na própria matrícula, ela leva o quê? Ela está logo debaixo do registro. Ela sempre trabalha com AV. AV e segue o quê? A numeração, a sequencial dos atos praticados dentro da matrícula. Se for na matrícula imobiliária, a verbação, ela vai mudar a informação da matrícula, mas ela é contínua, seguindo o quê? A mesma numeração, a numeração sequencial do ato praticado dentro da matrícula e repetindo o quê? A matrícula. Então, por exemplo, você está lá, R2, matrícula tal. Você vai agora para AV3, matrícula tal. Ou seja, é o terceiro ato praticado, só que não é um registro, é uma verbação. É assim, você pode ter registro e verbação, registro e verbação, registro e verbação, não é isso? Na matrícula do imóvel. Só que os atos são sequenciais. Aquele R3, R2, AV4 não é quantidade de averbação. AV4, 4 averbações já na matrícula, não. É o quarto ato na matrícula, que é uma averbação, porque é AV, e a matrícula é aquela matrícula, mesmo estando na matrícula do imóvel, é repetida aqui embaixo para confirmar que aquele ato está no lugar certo, tá bom? Beleza? Legal. A verbação é feita aqui. Então, a verbação é feita à margem do registro e sempre remete ao número do protocolo original, tá? Beleza? É a margem do registro com o protocolo original.
Casos de averbação relevante para a prova: prorrogação contratual, substituição de partes ou fiadores, alteração de cláusulas, anexação de aditivos, cancelamento por quitação, né? Então, perceba, cancelamento por quitação precisa de firma reconhecida, é a única que precisa de firma reconhecida, tá? Cancelar, de repente, uma obrigação que está registrada no RTD, cancelar aquela obrigação pela quitação, mas a quitação tem que estar com firma reconhecida. Então, é averbado lá a informação. Averbada, ok? Averbado. Aí aqui, já que é firma reconhecida, se for eletrônico, professor, aí a assinatura eletrônica ela já substitui a firma reconhecida, não precisa de firma reconhecida, ok? Bom, observações importantes. Todo registro gera número de ordem e remissão cruzada no protocolo. O oficial pode fazer novo registro com referência ao anterior, tá? Sem faltar, se faltar espaço para averbação, digamos, tem que ser feita a averbação aonde, gente? Tem que ser feita a margem do registro. Mas aí faltou espaço lá para fazer. O que o registrador pode fazer? Faz um novo registro com referência ao anterior para poder averbar, tá? Porque não tem espaço para averbação. Ele faz um novo registro e faz referência ao anterior. Pronto. Averbações, assim como os registros, produzem efeitos contra terceiros a partir da prática do ato. A partir da prática, tá bom? Então tem aqui, ó, as palavras-chave, tá? Publicidade. Como é feita a publicidade no RTD? A publicidade registral no RTD significa que os atos praticados ou averbados são oponíveis a terceiros, produzem presunção de veracidade formal e garantem acesso à informação jurídica estruturada. Então, guarda isso. Publicidade registral no RTD significa que os atos registrados ou averbados lá no RTD são oponíveis erga omnes. Erga omnes. Terceiro, produzem presunção de veracidade formal e garante acesso. Veracidade formal, guarda isso, tá? Veracidade formal, na forma. Tá? O documento realmente existe, preencheu os requisitos formais. Por quê? Lembra que o RTD ele faz o quê? Qualificação formal. Então, você só pode presumir veracidade formal e não material, tá? Do conteúdo em si. E garante acesso à informação jurídica estruturada, ok? Bom, formas de publicidade: certidão, meio formal de publicidade com fé pública, consulta presencial ou eletrônica, permitida conforme na resolução, né? Você tem aí várias centrais que você pode consultar que foi praticado no ato. Mas eu quero ter acesso ao ato, certidão. Repositório digital permite acesso remoto e controlado ao conteúdo dos atos. Princípios envolvidos: princípio da publicidade, princípio da territorialidade relativa, segurança jurídica, limitações ao sigilo. Os dados pessoais sensíveis, isso aqui você tem que guardar, porque risco grande de cair em prova, que conecta com a LGPD. Os dados pessoais sensíveis devem ser tratados com base na finalidade legítima. Qual é a finalidade legítima para o acesso àquela informação? A publicidade não autoriza divulgação irrestrita, uso para fins comerciais, quebra de privacidade sem justificativa. A certidão só pode ser expedida com base em requerimento específico e com controle de acesso quando houver dados pessoais relevantes. Gente, rastreabilidade, finalidade, dependendo do tipo de certidão, tem que ter, tá? Cuidados com a prova: publicidade não é absoluta, guarda isso, a publicidade não é ativa, não é igual da administração, e mesmo sendo passiva, não é qualquer um que pode vir buscar da forma como quer vir buscar. Ela é qualificada, uma publicidade qualificada, mitigada, limitada, respeitando aí os direitos das pessoas, tá bom? Deve respeitar o princípio da proporcionalidade, sobretudo frente à LGPD. Certidões são os instrumentos adequados de publicidade registral. Então, assim, o que mais acontece aqui no cartório tu tem que botar ali, eu tive que botar um informativo grande ali embaixo. Qualquer informação emitida pelo cartório tem que ser através de certidões, tá? Certidões são instrumentos adequados de publicidade registral. Não é ali, não, mas eu quero saber quem foi que me protestou porque meu nome está não sei o quê, e eu fui comprar, não consegui. Sim, com certeza. Vamos desarquivar o processo, vamos puxar, mas tem que ser através de certidão. Preencha aqui o requerimento, tal. Acabou. Certo? Não pode ser a informação verbal, não. Toda informação que sai do cartório, ela sai com fé pública. Fé pública registral, fé pública notarial, é fé pública. E aí tem que estar
é em documento escrito. E esse documento para o exercício da publicidade na atividade notarial registral é através de certidões, tá? Com fé pública e rastreabilidade. Por que rastreabilidade? Tá, quem pegou aquela certidão? Qual foi a utilização da informação que está naquela registrão, naquela certidão? Qualquer um pode vir buscar a informação no cartório? Pode, qualquer um. Só que vai ser rastreado, ele vai ser qualificado, ele ser identificado, tá bom? Porque dependendo do uso que ele faça, vai haver a rastreabilidade de que foi ele que usou aquela informação daquela forma. O conteúdo de registro facultativo não produz efeitos perante terceiro, nem serve para protesto, nem notificação, nem cobrança, ok? Bom, fichamento com palavras-chave, então aqui a gente acabou, é só fichamento agora, tá? A gente levou 1h30 aqui, mas muita informação do RTD. E ó, que eu nem entrei aqui na busca e apreensão, que eu acho que vai ser o objeto do nosso próximo caderno, tá? O RTD cresceu bastante aí nos últimos tempos, né, gente? Com muita novidade, muita coisa. E aí merece essa atenção, porque muitas vezes a gente passa muito rápido pelo RTD e achando que o RTD é irrelevante. E aí, quando chega na hora da prova, toma pancada no RTD. Não pode tomar pancada no RTD. A gente tem que estar forte nas outras, mas não pode deixar o RTD, que as pessoas meio que, não, SCPJ, RTD é pouquinha coisa. E aí acaba errando questões valiosas, fundamentais, por não ter feito um mergulho maior. Nós fizemos um mergulho maior aqui para bater bem nas teclas que são importantes para a prova do ENAC agora. Tá bom? Gente, beijo no coração. Já vou para a próxima gravação. Eu tenho meu compromisso de gravar pelo menos umas 10, 15 aulas hoje. Tá bom? O dia inteiro gravando aula para vocês. Um abraço.